Bem-vindos ao 10º episódio do Empreendedorismo Raiz Podcast. Aproveite agora para nos seguir nas redes sociais. Nesse episódio falamos de liderança, assertividade e efetividade no trabalho. Vamos conversar com Márcio Moroni, da Dinami, assessoria empresarial, que vai nos contar um pouco da sua história de empreendedor raiz. Comportamento, liderança, mercado, vendas, finanças. Um papo reto com quem faz e tem resultados. Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Com Paulo Patovilla, Ricardo Pesati e seus convidados. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Aqui mais um episódio do Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Te entende quando você quer crescer com o seu negócio, quer ganhar musculatura, quer dicas e quer começar a empreender muitas vezes, né? E hoje um convidado para lá de especial, um convidado que eu estava particularmente aguardando aqui há um bom tempo, um grande amigo que eu admiro demais, que fazemos uma série de trabalhos juntos, o Márcio Moroni. Meu amigão aí, Ricardo Pesati, quem é o Márcio Moroni? Fala um pouquinho dessa fera. Márcio Moroni é, acima de tudo, um grande amigo, né? Já conheço o Márcio Moroni há muito tempo. Ele hoje é o sócio fundador, proprietário da Dinami Assessoria Empresarial, e ele tem um processo que é bem interessante que ele desenvolveu na empresa dele a respeito de liderança, sobre assertividade, efetividade no trabalho. Marcião, fala conosco aqui, explica um pouquinho como que é essa sua... Começa a contar a sua história. Acho que é uma coisa que é muito gostosa, que as pessoas gostam de escutar, é para começar uma história, né? Quem é o Márcio Moroni, lá de São José dos Campos, né? Anda de bicicleta, além disso tem mais um monte de coisa legal que o pessoal quer saber. Vamos lá, Marcelo. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. É assim, esse trabalho tem muito a ver com a minha história, né? Eu empreendo desde criança mesmo, tipo assim, com 10 anos de idade, eu adorava ficar no balcão do armazém do meu avô, e ele saía para fazer as entregas de compra e me deixava com 3, 4 funcionários adultos e eu no caixa. Depois fui ter trailer de lanches, tive empresa de informática, com 18 anos tive empresa na área de telefonia móvel, e sempre gostei de empreender. E eu e o Pato militamos aí no trabalho do Empretec, que é um seminário da ONU, e quando eu fiz esse trabalho do Empretec, me impactou demais. Eu vi aqueles 10 comportamentos empreendedores, né? Como vocês falam aí, né? Do empreendedorismo raiz, eu me achei. Falei, putz, sempre gostei desses comportamentos, me identifico com isso aí. Antes de um comportamento, para mim, eram valores, né? E eu praticava aquilo ali com uma força muito grande, e apesar de achar que eu tinha, vamos dizer assim, jeito ou talento para praticar esses comportamentos, o negócio deu ruim para mim. Deu ruim, mas como assim? Eu fiquei muito tempo pensando, puxa, o que acontece, né, cara? Eu pratico esses comportamentos empreendedores, eu trabalho 14, 16 horas por dia, parece que chega num determinado ponto eu não consigo ir mais, né? Eu cheguei a ter 7 negócios diferentes, em áreas diferentes, segurança eletrônica, que é monitoramento de alarme, empresa de reciclagem de garrafa PET, e eu percebia que depois de um determinado momento eu começava a patinar, né? Eu comecei a colocar atenção nisso, e eu percebi que eu começava a patinar com as empresas quando elas passavam assim de 15, 20 funcionários, né? Falei, peraí, tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando. E o que eu não enxergava, né? Eu transitava muito bem do papel do técnico que busca um conhecimento, né? Ele vai buscar uma especialização e depois o empreendedor que usa esse conhecimento, essa ferramenta, para ser útil para as pessoas ou para empresas. Então eu fazia isso com muita facilidade, eu adquiria um conhecimento e ia empreender. E aonde que estava o meu calcanhar de Aquiles? Quando passa ali de 15 funcionários, principalmente, você tem que começar a realizar através das pessoas. E daí eu não conseguia transitar do papel do empreendedor para o papel do técnico. E por não fazer isso assertivamente, eu entrava numa curva muito perigosa. Porque em vez de começar a crescer, ter organização e estrutura, eu inchava. E aí o negócio começava a embicar para baixo, tudo bem? E daí foi aí que nasceu a matriz de comportamento empreendedor e da atitude assertiva, porque não é só uma questão de prática de comportamento empreendedor, mas também é uma questão de você saber construir uma governança que motive e engaje as pessoas a trabalhar
pelas metas do empreendedor, tá? Então, aquele empreendedor, vamos chamar assim, mais antigo, que vai na pegada, eu mando, as pessoas obedecem, isso não está funcionando mais nos tempos atuais. Se a gente não souber transitar para esse papel de líder aqui, a gente corre o risco de ficar sozinho ou ficar sendo sabotado, literalmente. Nossa, sensacional, né? A partir de uma percepção da onde que eu tô patinando, né? Poder, né, desenvolver toda uma teoria. E eu te acompanho há mais de 20 anos, né? Que a gente tá junto aí no Empretec. E eu lembro que a gente lá atrás, você falando assim, putz, Pato, olha aqui, ó, tive umas ideias, eu fiz uma tríade que relaciona isso, com aquilo, e eu vi isso daí crescendo desde lá de trás, há mais de 20 anos. Conta como é que foi essa ideia de fazer toda essa formação da Dynami, e depois você vai explicar um pouco melhor como que foram essas matrizes, como que você fez tudo isso em tríades, como essas tríades se relacionam, por que tríades, tem alguma coisa, o que tem por trás disso? Assim, eu vou trazer uma visão talvez mais simplificada para dar um panorama, né? Mas assim, vamos pegar, por exemplo, algo que já existe, é consolidado, né? Então, uma pesquisa forte em cima, que são as 10 características do comportamento empreendedor, tá? Elas são 10 por quê? Porque não existe uma ação empreendedora, qualquer coisa que você vai realizar, do mais simples ao mais complexo, se você redigir aquilo, como fazer numa redação, e a gente for lendo aquela redação, a cada verbo de ação, que é algo feito por alguém, né? Verbo mais ação, você vai ver uma ação empreendedora que você consegue encaixar em um dos 10. Tudo bem? Qual é a grande sacada do Empretec? É que você consegue ajudar as pessoas, se elas entenderem o padrão de comportamento, às vezes ela não sabe o que ela tem que fazer para resolver um problema, mas ela sabe que comportamento empreendedor ela vai acionar para ter o resultado que ela quer. E tem uma lógica nisso, tudo bem? E eu comecei a aprofundar o seguinte, ok, então se existe 10 forças empreendedoras para realizar, para eu liderar pessoas, deve haver também uma matriz de forças que em todos os meus relacionamentos interpessoais eu devo usá-las. E eu comecei a fazer esse exercício a partir dessa pergunta. E daí eu fui estudar uma coisa que se chama matriz pitagórica, ou DNA, e fui entender como você ordena uma matriz de 10 forças e por que a matriz ela é dividida em tríades. Mas isso aí tem uma base filosófica que é um pouco demorada, né? Mas para a gente ir no simples, o que acaba acontecendo? Todos nós, entre o papel do empreendedor, do líder e do técnico, ou o que faz a parte operacional, nós temos uma identificação natural com esses papéis. No meu caso, por exemplo, eu me identifico fortemente com o papel do empreendedor e, quando necessário, eu consigo transitar para o papel do técnico. E por que? Da onde vinha a minha dificuldade para transitar para o papel do líder e usar as forças de liderança e não as forças de realização do empreendedor? Porque eu não conseguia identificar o valor que isso gerava para um negócio. Então, por exemplo, quando eu puxo para o papel do empreendedor, eu quero resolver as coisas pela autoridade, pelo meu controle. Quando eu faço isso, eu acabo limitando as possibilidades ou não motivando as pessoas que trabalham comigo. Meio assim, se eu ficar no papel do empreendedor, eu vou querer dar uma ordem, um mando e querer que o outro corresponda. E não envolvê-lo através da persuasão ou da convivência colaborativa para que ele mesmo entenda qual é o objetivo daquilo e tenha iniciativa de fazer. Mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta, né, Pato? Não era bem por aí que você queria ir. Não, tá legal, assim, você foi lá na DNA e foi estudar por que essas coisas se relacionavam dessa maneira, acho que estruturou com uma base filosófica, né? Mas o fato conseguiu estruturar hoje tanto a parte da liderança quanto essa parte comportamental empreendedora, como outras relações humanas, nessas tríades, né? Que depois, espero que você conte um pouquinho para a turma aí como é que são, né? Eu acho que para a gente ter uma introdução, vamos entender primeiro o que é a atitude assertiva, até para entender um comportamento comum, até negativo, que está permeando a sociedade hoje. As pessoas hoje têm uma tendência, por exemplo, diante de um fato, é natural que duas pessoas tendem a ter pontos de vista diferentes com relação a um dado de realidade, eles formam opiniões diferentes. E quando a gente tem visão diferente, uma tendência que existe é as pessoas polarizarem, tudo bem? Então eu vou fazer um trabalho, eu acho que deve fazer de uma forma A outra pessoa acha que deve fazer de uma forma B. E a pegada do empreendedor, como normalmente ele confia muito na forma de fazer, de realizar, ele às vezes tende a projetar a forma dele, um viés até de ser impositivo, porque ele quer realizar. E às vezes ele se torna impositivo. E o que é o formato Triad? O formato Triad, eu sempre vou sair dos pontos de vista do A e B e vou procurar estabelecer um terceiro
elemento que vai fechar a tríade, que é o seguinte: aonde queremos chegar com isso? Estabelecer um objetivo e, a partir de pontos de vista divergentes, começar a buscar uma composição e os dois abrindo mão do ponto de vista de querer ter certo e ter razão, e sair do foco de ter razão para compor, negociar entre pessoas para chegar a um objetivo em comum. Então eu saio das posições A e B e começo a convergir. O líder, ele ajuda as pessoas a olhar o ponto onde querem chegar juntos. E em vez de discutir para ter razão, ele começa a discutir para entender o talento, a competência, a contribuição do outro, para evoluir juntos para um dado objetivo. Então ele começa a pensar nessa composição de competências para chegar num determinado objetivo, em detrimento de querer impor a sua razão. Então, nesses momentos que é importante saber transitar do papel do empreendedor, que tem um viés de autoridade e às vezes impositivo, para o papel do líder, que busca essa composição das competências e extrair o melhor de cada um para chegar a um objetivo comum. Moroni, eu fiz, né? Eu estudei com você um pouco dessas tríades, esse processo. E tem uma coisa que eu uso bastante, né? Que é o mais simples, né? Para a gente não entrar muito em detalhe, mas quando eu converso com empresários, eu falo muito disso, que para mim é fundamental, assim, é um passo antes até da tríade, que é essa distinção que você faz das 3 faixas da liderança. Então, um líder ideal, acho que eu até falei isso aqui em alguns episódios atrás, o líder ideal, ele tem 1/3 da liderança dele baseada na convivência, que é entender, cooperar, né, integrar, tá ali, comunicar, né, tá toda uma parte de convivência. Mas se você ficar só na convivência, que é o bonzinho, o pessoal monta em cima e não vai fazer o que você quer. Mas isso é só 1/3. Aí tem o segundo terço, que é a parte da persuasão. Persuasão é racional. Olha, a regra é essa, assim que faz. É o técnico, né? É assim que tira o pneu, assim que enche o pneu, assim que substitui, assim que você faz, sei lá, o alinhamento da roda, né, se for numa oficina, assim que você faz o balanceamento de uma roda, blá, blá, blá. Então, uma parte mais técnica, que são as regras, que são os processos, né? Isso faz parte também da liderança, já que você tem uma coisa real ali acontecendo numa empresa. Então, tem uma convivência e tem a parte de persuasão, que é uma parte racional. E essa é 1/3 só. Se você ficar só nessa persuasão também, é chato pra caramba, o povo não vai te dar ouvido e vai começar a virar as costas. Aí vem a terceira parte, que é a autoridade. Por quê? Porque é autoridade, né? Eu sou líder e é isso que nós definimos que é o bem comum. Só que você atua nessa autoridade baseado nas 2 partes de baixo. Você tanto tem a técnica, você conhece o processo, e você também tem a convivência com as pessoas. Se você iguala essas 3 forças, convivência, persuasão e autoridade, você consegue uma liderança ideal. Aí isso é o macro. Aí depois eu vejo entrar as tríades que são mais mais unitárias ali. Mas fala um pouquinho mais, eu dei uma explanação aqui pela minha experiência, né? Mas você é o pai da matéria. Fala mais um pouquinho, você que inventou isso, acho maravilhoso. Vamos pensar nesses 3 patamares que você colocou, né? O primeiro patamar a gente chama de liderança por convivência. Qual é a virtude dela? É muito comum você ouvir de empresários, empreendedores, que às vezes falam assim, puxa, eu tô com uma dificuldade muito grande, parece que essa moçada hoje, eles não têm muito, assim, comprometimento, eles parecem que não assumem muito a responsabilidade como eu gostaria. E daí, por que a liderança por convivência, ela ajuda a trazer mais boa vontade? Porque no processo de convivência, você, ao se integrar com o seu time, o time se sente parte. Porque, às vezes, o empresário ele não se dá conta, às vezes, por exemplo, ele às vezes chega muito preocupado, que ele passa pelo ambiente que as pessoas trabalham, às vezes não dá aquela atenção, não cumprimenta, sabe aquela coisa bem básica de demonstrar uma atenção, bater um papo, né? Quando ele vai no ambiente de convivência, ele já chega, por exemplo, em vez de chegar por uma questão de convivência, nivelar, gerar participação, o que você pensa a respeito, gerar algum tipo de integração, ele já chega posicionando, por exemplo, por uma base de autoridade do dono da empresa que ele já chega, olha, quero isso dessa tal forma, de uma maneira seca, grossa, e vai embora. E o cara, às vezes, fala assim, poxa, isso aí que ele está me pedindo tem até uma forma melhor de fazer, ou ele poderia solicitar isso de uma outra forma. Então, quando eu chego e me permito interagir com as pessoas, gerar participação, em vez de já chegar posicionando, eu tendo a conseguir mais boa vontade e colaboração. Então, a grande virtude da liderança, que
que é 1/3 da força, como você falou. A grande virtude é você conseguir mais atenção, mais colaboração e boa vontade das pessoas. Se está faltando boa vontade, está faltando eu me colocar mais nessa posição de um líder mais de convivência, de colaboração. Talvez eu esteja muito distante do meu time, tá? Essa é a virtude. A falta gera afastamento, as pessoas não se sentem parte, elas param de colaborar, isso quando não começam a sabotar. A ausência da liderança por convivência. Agora, eu tenho que saber dosar também, porque às vezes o excesso dela pode trazer um efeito não desejado. Eu gosto de fazer aquela analogia com o remédio, né? Se eu tomo o remédio naquela posologia que o médico prescreveu, vai fazer bem. Agora, se eu tomar o vidro de remédio que é para ser tomado em 1 mês, num único dia, vai virar um veneno. E qual o veneno que pode ter na liderança por convivência? Disse que, até nós temos uma amiga em comum lá, né, Pata, a Ivana, nossa amiga baiana lá, que ela falava assim, que convivência é bom, mas gera muita proximidade. Proximidade gera muita intimidade. E intimidade, às vezes, é uma merda, né? Porque gera libertinagem, gera um monte de problema. Então, você tem que gerar uma aproximação até no ponto que você sente que, olha, tá entendido, o cara já se sente parte, mas também não pode relaxar de uma tal forma que ele acha que ele está em casa ou no fim de semana. A gente está no ambiente de trabalho. É sempre desejável que eu comece, então, pela liderança por convivência, filosoficamente, começando por ela. Para criar um rapport, uma proximidade, mas eu tenho que saber o problema da falta, que às vezes as pessoas não se sentem parte e sabotam. Falei do problema do excesso, que essa pode levar à libertinagem. Temos que focar na virtude. Fortalece a aproximação, eu entendo os problemas no contexto e no ponto de vista das outras pessoas, demonstro que sou aberto a sugestões e gero proximidade para trabalhar junto, para compor as competências que nós temos, considero a competência do outro para trabalhar junto. Então, essa é a grande virtude da liderança por convivência. E ela é a grande demanda dessa geração que está chegando no mercado de trabalho agora. Eles querem se sentir partes, ouvidos, querem estar em lugares onde eles sentem que a liderança olha para os talentos deles, considera os talentos e ajuda a fazer aquela transição, aquela transformação de talento em competência e resultado, que é o que todos querem, a empresa, o líder e o colaborador, ok? Passou esse patamar de convivência, já tá ok? Agora, às vezes é assim, eu convivo, eu ouço sugestão, sugestiono algumas coisas que eu quero, mas chega algum momento que eu tenho que definir o seguinte, ok, estabelecido o objetivo, qual é o plano? De que forma vamos fazer isso? Daí eu tenho que discutir o como e estabelecer o como. E eu tenho que verificar se as pessoas vão engajar. E a gente tem que saber entender a diferença de engajamento e comprometimento. Porque engajar é assim, as pessoas têm que fazer as coisas que foram pactuadas de acordo com o planejamento da empresa, uma certa disciplina, tudo bem? E um certo respeito a esses processos. Então, uma pessoa que respeita, tem habilidade para fazer o processo e faz ali como é que foi pactuado, existe engajamento. Então, eu uso a persuasão para o quê? Informar como é que é esse processo. Eu uso da persuasão para demonstrar para essa pessoa, para que ela mesma reconheça ou identifique a utilidade de fazer dessa forma o processo. E depois, no final, eu tenho que verificar, através da persuasão, se ele vai fazer de fato como está planejado. Eu tenho que fazer essa validação. E a persuasão ela é útil para isso, para validar esse engajamento ao processo da empresa. Se ele demonstrar, validar que está engajado, ok, está estabelecida a liderança por persuasão e convivência. A partir daí, pela autoridade do que foi pactuado, né, que fica claro o resultado que a gente quer, qual o mérito ou o esforço que o funcionário tem que fazer no processo e no sistema de gestão da empresa, a partir daí eu toco pela autoridade. Tudo bem? Então eu vou subindo de patamar. Só um ponto. A persuasão, só para entender aqui, ela é uma via de mão dupla, né? Porque da mesma forma que você, né, dentro de uma liderança assertiva, como você sempre falou, ela não é assim, senão ela vai para aquele na autoridade em excesso. Então a persuasão é de ambos os lados. Se alguém no processo ali, mesmo sendo um liderado, trouxer uma solução melhor que aquela que você teve inicialmente, né? Porque ele é o liderado, que ele não pode falar, muito pelo contrário. Isso entra naquela história lá de esquecer quem tem razão e sim qual que é o foco do objetivo que a gente tem.
Então a persuasão ali no meio é uma coisa que acontece nas duas direções, de baixo para cima e de cima para baixo. A autoridade eu acho que é de cima para baixo mesmo, mas na persuasão ela é de mão dupla, muito mais. Perfeito, porque o processo de informar é mútuo, né? Ele é mútuo. Então, por exemplo, se tem um procedimento na empresa e às vezes você está na posição de explicar para a pessoa aquele procedimento, porque você já domina, depois você tem que fazer perguntas, né? Você entende o procedimento em si. Agora que você já entende o procedimento, você entende também que essa é a melhor forma, ou você entende que existe uma forma melhor ou mais eficiente de se fazer isso. Então, a informação é de duas mãos. Mas o que é importante estabelecer neste patamar? Tem que se definir um processo. Porque se ficar ambíguo qual vai ser o processo para chegar no resultado, eu acerto o relacionamento na liderança por convivência, mas se o processo ficar solto e não ficar definido, claro, específico, pode dar dupla interpretação e não ser eficiente na hora de executar. Então é importante ficar claro e definido na persuasão e na comunicação, tem que ficar estabelecido o processo com clareza, tá? Mas é uma coisa que tem que existir sim uma deliberação, né? É desejado que nessa deliberação as pessoas se ouçam, se posicionem, mas que, ao final, elas se pactuem, estabeleçam uma forma definida. E o vínculo. Isso, cria o vínculo. E se o vínculo não fica estabelecido, vamos dizer assim, a gente pode ir para a sombra da liderança por persuasão. E qual é a sombra? Você fala muitas coisas, as coisas se tornam complexas e permite que as pessoas saiam daquela conversa ou daquela interação com conclusões diferentes. E daí cada um faz de um jeito e não vai conseguir atingir o resultado, ok? Estabelecido o processo, o engajamento e a validação entre as pessoas e os esclarecimentos ou deliberações, a gente vai para a execução. Então, quando vai para a execução, como já está pactuado, daí a gente pode ir para a posição de liderança por autoridade. E tem que saber explicar para o time a importância e o valor da autoridade. A autoridade, assim, eu estou falando isso porque eu tenho experiência, tenho esforço, eu tenho processos que eu já desenvolvi que atestam que esse é o melhor caminho. Ou eu tenho formação, eu tenho estudo, qualificação técnica para isso. E eu também sou responsável por isso. Então eu tenho que saber mostrar de onde vem a minha autoridade. Não é autoridade porque eu me acho ou porque eu que sou o investidor aqui e não aceito que seja nada questionado. E qual é a virtude da autoridade? Quando você estabelece o vínculo, ele acaba de formalizar a política de meritocracia da empresa. E se os esforços, os trabalhos são feitos na direção e geram os resultados, vocês vão ter méritos. Se não gerar, e aí é uma parte que faz parte da autoridade e algumas pessoas têm dificuldade em lidar, tá? Vão ter consequências. E o líder, ele tem que saber, às vezes, é muito bacana quando a gente promove, parabeniza ou bonifica uma pessoa, mas faz parte do papel de líder na posição de autoridade, muitas vezes, colocar limite e, às vezes, como último recurso, até punir uma pessoa pela falta de aceiro ou de qualidade num trabalho feito. E, às vezes, as pessoas não acabam não vendo a virtude da autoridade e confundem a autoridade com o lado inadequado da autoridade, que é o autoritarismo, né? Que é relacionado à prepotência, às vezes a uma agressividade desnecessária ou mesmo arrogância. E aí, provocando vocês, né? Agora, também, se é necessário se posicionar pela autoridade ou for ausente, tipo de problema vocês imaginam que acontece numa empresa em que a principal liderança ali não consegue se colocar no papel de líder. Às vezes é aquele cara que quer ser amado, quer ser o bonzinho ali e não se coloca nesse papel de líder por autoridade, que acaba acontecendo muitas vezes. Pois é, né? Fica uma equipe alienada, né? Acaba não trazendo o resultado e não tem como cobrar. Aliás, por falar em alienado, Moroni, você trabalha muitíssimo bem dois aspectos, assim, muitas coisas, né? Mas duas coisas que chamam muito atenção, assim, dentro da sua teoria, né? Uma tem a ver com isso que a gente está conversando, essas forças que o líder exerce, né? Sobre as outras pessoas para que a máquina funcione, né? Com essa base aí da convivência, persuasão, autoridade. Mas você tem uma matriz sensacional que trabalha muito forte os aspectos da virtude e da sombra que você traz em outros aspectos
falamos também, né, que é a matriz Dynami, a matriz da assertividade. E eu acho que, se você contar um pouquinho pra gente como é que funciona essa matriz Dynami, a gente mata até essa charada, um pouco melhor essa charada da sua pergunta, né? Porque pelo sintoma da equipe, você vê o perfil do líder. Então isso é uma coisa muito legal. Então, primeiro, conta pra turma o que é assertividade, o que é conduta assertiva, e fala um pouquinho dessas sombras aí, como é que você forma essa tríade e essas sombras relacionadas pra gente. É assim, uma atitude assertiva, ela tem 3 forças que são determinantes para ela. Quando você vai interagir com uma pessoa, primeiro você buscar ser objetivo, no sentido de se colocar de forma clara, específica para o outro. E às vezes, quando você se coloca de forma clara também, e às vezes faz uma pergunta, você tem que ter a paciência de ouvir ativamente o outro. Então, buscar essa objetividade. Só que às vezes eu sou objetivo, tá? E para manter a assertividade, eu tenho que colocar atenção no seguinte: essa pessoa, após eu me comunicar com ela, ela sinalizou que ela concorda comigo, que ela vai fazer o que eu solicitei, ou não, ela está fazendo cara de paisagem. Se ela está fazendo cara de paisagem, eu vou precisar sair de uma postura e da força da objetividade que eu estou buscando, e eu vou ter que desafiá-las fazendo perguntas para essa pessoa, de forma que eu consiga um posicionamento dessa pessoa. Então, por exemplo, olha, eu solicitei que essa atividade seja feita desta forma. E daí faz pergunta: você entendeu? Você concorda? Como que você vai fazer então? Você vai me entregar isso até que dia? E depois que eu faço essas perguntas desafiadoras, eu tenho que ir para uma atitude, e isso é atitude paciente, tá? E estrategicamente eu tenho que começar a ouvir essa pessoa. Então, se eu sempre fizer essas coisas, me posicionar objetivamente, de saber ser desafiador se necessário, e ter a paciência de ouvir, elaborar e rodar depois, para ser objetivo de novo, desafiador, paciente, rodar ali, eu me mantenho objetivo. Mas o que infelizmente acontece muitas vezes, por exemplo, é comum se falar, e às vezes alguns empreendedores acham que isso é bonito, que às vezes o empreendedor ele quer tudo para ontem, tudo é urgente, ele é ansioso, e daí ele perde a assertividade. Por quê? Porque ele acha que está desafiando a pessoa, mas na verdade ele pode estar sendo às vezes impositivo, agressivo, porque ele quer tempo de resposta, ele projeta o tempo de resposta que ele quer, mas ele não checa pela paciência a capacidade do outro ou o prazo que o outro precisa para fazer essa entrega. E daí eu saio de uma dinâmica assertiva, quando eu entro numa dinâmica ansiosa, e começo a ser impositivo. E essa dinâmica impositiva vai gerar uma dinâmica impositiva, ela gera o efeito de um pêndulo, vai dar naquilo que você falou no começo, que é a alienação. Sabe aquele chefe que às vezes fala assim, ele trabalha lá com 3, 4 pessoas, ele fala assim: puxa, mas se eu não venho aqui cobrar, ninguém faz nada. Ou outra fala: ninguém faz tão bem feito como eu faço. Então esse tipo de fala, você pode investigar que aquelas 4 ou 5 pessoas estão numa dinâmica de alienação. Por quê? Porque quando eu deixo de ser assertivo e começo a ser desafiador numa intensidade inadequada, tá? Eu começo a ser desqualificador com as pessoas. E às vezes eu não percebo, porque eu acho que eu tenho razão e isso me dá o direito, às vezes, de falar num tom mais agressivo. E o que eu alimento no outro que leva à alienação? Poxa, o cara tá falando agressivo comigo, ele não me ouve direito, então eu fico na minha, faz de conta que eu tô entendendo o que ele tá fazendo e faz de conta que eu vou fazer o que ele quer, mas a postura é de alienação. Tô nem aí, e acaba não fazendo nada, que é um processo que não deixa de ser um processo de sabotagem. Mas o líder às vezes não identifica a responsabilidade dele nessa dinâmica, que é a postura às vezes agressiva dele que gera uma dinâmica de alienação ou de omissão do colaborador. Outra atitude que pode gerar uma dinâmica de alienação, por exemplo, a pessoa tem até receio de dizer que é contra ou a favor e de se posicionar. Sabe quando às vezes você solicita algo para alguém e a pessoa às vezes é prolixa, ele fala e você não consegue entender se ele vai fazer o que você solicitou ou da forma que você solicitou, e isso é um sintoma também de alienação, porque a gente pensa no prolixo, que é o cara que fala muito, mas o falar muito já é uma estratégia para ele não assumir posição. Por que ele não assume posição? Para não assumir responsabilidade e não correr o risco de ser desqualificado por um chefe imediatista, ansioso. Então não sei se era mais ou menos nessa linha que você queria que eu colocasse, Pato.
Tem uma coisa aí, Moroni, que você levantou aqui, não sei se já cabe a gente falar, que assim, fora isso, você também tem na Dynami, né, na tua empresa, assessoria, eu sei que você também dá treinamento DISC, né, que aí também entra a fase, né, do líder extremamente dominante, ou influente, ou estável, né, e aí você... dentro dessas zonas de sombra aí você identifica isso também, né? Então, muitas vezes aquele influente no máximo é um prolixo, né? Ou esse extremamente autoritário é um controlador ali, né? Um executor, né? Fala um pouquinho disso para a gente também, que casa também com essa sua... que o DISC hoje é muito aplicado em várias empresas, um monte de assessoria na área de RH trabalha com isso, mas você tem uma forma, eu acho bem interessante de juntar esse conceito, né, do DISC com essas suas matrizes de decisão e suas tríades. Fala um pouquinho disso aí que eu acho bem legal. Perfeito. O DISC é a ferramenta de assessment hoje mais difundida no mundo, mais popular, e é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, das letras do DISC, a primeira, por exemplo, é o Dominance. E o Dominance tem uma classificação, né? Eles normalmente são 6 patamares. Ele começa com uma intensidade extremamente alta, que é o máximo, 100% de dominância, e até 0. E vamos pegar os extremos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o dominância muito baixo, ele busca muito pouco controle e autoridade no perfil dele. Então é legal fazer uma avaliação DISC. Eu vou olhar o meu dominância lá, por exemplo. Vamos pegar os extremos, né? Na ausência, eu tenho baixa exigência e busca pelo controle. Então isso é um fator, pode impactar negativamente numa liderança. Porque normalmente qual a imagem que a gente tem do líder? Que da equipe ali, normalmente é o mais exigente, verdade ou não? É aquele cara que monitora, ele cobra mais que as coisas têm que ser feitas como foi planejado. Então tem que ser o mais exigente. Então se ele tiver um nível muito baixo de dominância, é um aspecto que pode não favorecer ele para líder. Agora o outro extremo, extremamente alto, a busca pelo controle excessivo do que o colaborador faz, que ele entrega, um monitoramento excessivo pode tirar às vezes o espaço de criação, de liberdade, isso, o cara se sentir sufocado com esse líder extremamente controlador. Então, os dois extremos são perigosos. Agora, qual que é o assertivo? Uma autorresponsabilidade clara e manter um padrão de exigência que as coisas sejam feitas no momento e na forma como foi pactuado. Então, o dominância para o líder tem esse aspecto de importante. Senão ele fica um líder que ele até delibera e delega as coisas, mas se ele não for exigente, não monitorar, ele acaba não tendo o engajamento ou a execução feita pelos colaboradores. Okay? Um outro aspecto do DISC é o I de influência, ou tem muito a ver com aquilo que a gente falou da liderança por persuasão, né? E dentro do influence, o líder, por exemplo, tem alguns líderes, por exemplo, que tem um carisma natural para conseguir a atenção das pessoas e colaboração das pessoas. Aí é meio que um sonho, né? Quando o influência é alto, a pessoa tem uma tendência a ter esse carisma, e isso facilita muito o papel como líder, tá? Agora, vamos sempre eu gosto de falar dos extremos, né? Que é igual você escrever numa folha branca com uma caneta preta, do contraste do branco com o preto, que a gente consegue ler o que está escrito lá. Então, esse carisma todo, ele traz esse aspecto de uma colaboração mais fluida e fácil das outras pessoas. Agora, a ausência desse influence do DISC, quando é muito baixo e a pessoa faz a avaliação do DISC lá e dá bem baixo influence, por que ele tem que tomar cuidado? Tá? Porque pode sinalizar que ele está comunicando pouco ou não o suficiente para conseguir a atenção, interesse e apoio ou colaboração das pessoas. E um líder tem que estar conseguindo colaboração o tempo todo. Um líder que não consegue colaboração, ele não é líder. E às vezes o que é muito comum, por exemplo, um cara, por exemplo, que ele é o meu melhor mecânico lá, meu melhor técnico lá na minha oficina. E ele é tão bom que lá na oficina tem 10 mecânicos e um dia, porque ele é o melhor, fez por merecer, eu transformo meu melhor mecânico no cara que vai coordenar a oficina. E eu não faço o DISC dele para entender como é que é a comunicação desse cara, né? E esse cara, ele deve ser um ótimo mecânico por causa de duas características do DISC, que é as duas últimas letras, tá? Que é o C, que é a última letra, que tem a ver com o perfil analista dele, que é o cara que olha as coisas com profundidade, com detalhe, e o lado mais planejador dele, que é relativo à letra S, que
é o cara que ordena e que vê. E eu não percebo que, às vezes, o comunicador dele é extremamente baixo, que ele é extremamente introvertido. E daí ele vai ter uma tendência de dar comandos para as pessoas em vez de coordenar as pessoas. Como ele é um ótimo técnico, ele vai lá, ele dá o comando e acha que todo mundo vai fazer. E tende a interagir pouco com as pessoas. Então ele não vai conseguir engajamento, colaboração, literalmente, ele vai fracassar como líder, a não ser que ele aprenda a comunicar melhor. E fazendo o teste dá para ele enxergar, e isso dá para desenvolver, tá? Tem muito curso aí de oratória, de comunicação, de storytelling, que daí o dono dessa empresa vai ter que, antes até de colocar, de repente, esse bom mecânico na posição de líder, ajudar ele a desenvolver essa influência. É claro, às vezes uma pessoa com uma introversão mais forte nunca vai ser aquele cara carismático que atrai as atenções. Mas só dele sair ali do baixo e subir um patamar ali um pouco mais intenso numa comunicação mais fluida, mais clara e assertiva, ele já vai conseguir se posicionar como líder. Tá? E normalmente as duas últimas letras ali, o S e o C, é mais relacionado a papéis técnicos, tá? O que exige busca de conhecimento, aprofundamento, deliberações ou até ponderações de consequência. Então, esse teste ele é uma ótima referência quando a gente vai promover uma pessoa ou quando a gente vai preparar uma pessoa para uma nova posição. Ele é muito útil. E o trabalho que a gente faz aqui na Dynami a gente oferece o trabalho nas empresas. Normalmente a empresa tem lá um banco de currículos, né, que tem lá a experiência, a formação técnica da pessoa, mas agora já é usual as pessoas fazer uma coisa que chama engenharia de cargo, que é desenhar esse perfil que a gente chama de soft skills, que são essas características comportamentais e atitudinais e habilidades, para já deixar no currículo e se um dia for mudar aquela pessoa de posição, saber que tipo de treinamento comportamental vai ajudar essa pessoa a ocupar essa nova posição. Porque as pessoas são promovidas pelo histórico do que elas fazem, pelo currículo, né, e acabam sendo demitidas pelo comportamento que não é adequado à posição que ele ocupa. E para a posição de líder, o influence é fundamental, assim como a questão do planejador, o ordenador. Ô Moroni, você está trazendo um aspecto que eu percebo muito nas empresas, conversando com os empresários, que o empreendedor raiz que está ouvindo o nosso podcast deve estar vivenciando, que é a dificuldade de contratar mão de obra, a dificuldade de engajar, a dificuldade de manter o pessoal lá motivado. Então, o DISC, do jeito que você aplica, e essa engenharia de cargo, acho que fica perfeito para isso, né? E você falou um aspecto que é preparar as pessoas para um próximo passo, né? Porque acho que muitos talentos são perdidos por isso, porque a pessoa não está preparada e você está lá, imediatista, quer a pessoa para ontem fazendo uma nova função, coloca a pessoa de algum jeito que ela não, ela até quer, mas ela não consegue, ela se sente angustiada porque ela não quer falar não, é uma oportunidade para ela e ela vai embora, porque é tanta pressão, ela acha que não vai dar conta e ela vai embora. Ela acaba espanando, né? Ela acaba tendo um burnout até. E ela quer corresponder, e ela é um bom funcionário naquilo que ela faz, ela tá vendo a oportunidade que você tá dando para ela, só que ela sabe lá no fundo que ela não se sente preparada e ela, para não te desapontar, muitas vezes ela vai embora, né? Então tem muito empreendedor aí perdendo boas pessoas que estão ao lado por não saber desses detalhes, né? Mas como é que funcionaria? Vamos pegar uma empresa aí de médio porte, pequeno, médio porte, como que ele poderia fazer para poder dar uma mapeada nos talentos que ele tem? Como é que ele pode funcionar? Deixa eu te contar um caso exatamente nessa linha que você está contando, tá? Trabalhei com um gerente de PCP e as dores dele foi exatamente... Traduz por raiz aí o que é PCP. Desculpa. Planejamento, programação e controle da produção, né? Era uma fábrica de fralda, né? De absorvente íntimo, né? E nessa fábrica, o gerente de PCP estava com a seguinte dor, que a pessoa que coordenava ali o PCP, ela tinha um turnover muito alto. Ele tinha 2 pessoas no time, a hora que a pessoa ficava bem treinada, ia embora. Porque o mercado hoje, vamos começar a entender algumas coisas. Cara, tá todo mundo no LinkedIn lá, tá todo mundo prospectando o mercado o tempo todo, né? É uma geração que eles querem reconhecimento rápido. Foi feita uma pesquisa recente da Endeavor para indicar os maiores fatores determinantes para o turnover, né? Então, às vezes, o dono da empresa, ele acha que é uma questão de salário. Eu vou pagar bem, vou ter a hora que eu quero e como eu quero. Na verdade, esse é o terceiro item. Primeiro
primeiro item que tem é reconhecimento pelos méritos do trabalho, e o segundo fator de turnover é a possibilidade de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa. Então, isso que o Pato comentou, né? Que às vezes o cara quer promover o cara, tira ele de uma posição, mas ele quer para ontem, já põe ele numa posição nova, como se fosse só apertar um botão, ele já vai funcionar direitinho e perfeitamente na nova posição, sem um preparo, sem um treinamento, sem um desenvolvimento. Esse é o erro. E o erro é da empresa e do líder, que não planeja e não tem uma estratégia de desenvolvimento contínuo na empresa dele, tá? Então, o que aconteceu nessa empresa? A última contratação, eles anunciaram nos canais aí de divulgação, pediram uma pessoa com uma formação de engenharia de produção, uma série de exigências, era um salário atrativo, tudo, né? E daí eu fiz a seguinte proposição. Cara, mas esse trabalho que é planejado lá no PCP, ele é executado por quem? É de uma linha de produção aqui que tem em torno aqui de umas 20 funcionárias operacionais e técnicas que trabalham nessa linha de produção. E a gente tinha feito um mapeamento de perfil comportamental recente dessas posições mais operacionais e de supervisão. E daí eu falei assim, olha, esse programa que você tem de PCP, esses processos, uma pessoa que já faz o operacional, ele tem uma tendência, se for para ele operar o sistema e trabalhar na coordenação, de aprender rápido a parte técnica? Ou não. O programa aqui, para quem já conhece a operação, é 2 dias de treinamento. Falei, olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, a gente foi e fez o perfil comportamental de um coordenador lá do PCP, que era muito bom. E Ctrl+C, Ctrl+V, vamos procurar se nesse time de 20 pessoas lá, que é da supervisão e da operação, se tem alguém que se aproxima desse perfil, que a gente sabe que funciona. E a gente fez isso, a gente identificou 2 pessoas. Entrevistou essas 2 pessoas de colegial, tá? Não eram engenheiros. E falou, vamos fazer uma experiência, então? E colocou essa pessoa para treinar uma semana, tudo bem? Café com leite. Só operava o sistema, chegava no final do dia, olha, como é que vai ser o planejamento da produção amanhã, as metas, as formas, as pessoas que vão trabalhar, as máquinas que vão ligar, papapá. Então, todo dia, ela acompanhou por uma semana, usando o sistema operacionalmente, lá do planejamento do PCP, e montando os times, planejando o dia seguinte, ok? Na outra segunda-feira, ela começou a operar, a coisa performou muito rápida, ela foi efetivada nessa posição, a performance, o resultado, está melhor que o engenheiro que saiu de lá, porque quis sair, estava com uma performance melhor, uma entrega melhor, o clima na produção melhorou, por quê? Poxa, eles olham para a gente. Quando eles veem que a gente é boa, eles avaliam a gente, eles treinam a gente para subir dentro da empresa. Então melhorou o clima na produção, e ela não só conhece do planejamento do PCP, mas às vezes ela planeja melhor porque ela conhece também a parte prática lá, quando dá os perrengues de máquina, problema, ela sabe considerar melhor quanto tempo vai levar para arrumar, que tipo de manutenção corretiva que vai ter, e com isso ela faz o PCP melhor. Essa pessoa arrebentou na nova função, com uma semana de treinamento. E às vezes, para contratar um novo engenheiro de produção, levava mês, tá ok? Não sei se eu consegui atender a tua colocação da importância, Pato, de usar o Assessment DISC e de ter um planejamento de desenvolvimento de pessoas interno, porque qual que é a sacada? Se as pessoas estão mudando muito de emprego, etc e tal, a empresa precisa virar uma máquina de desenvolvimento do seu time, de ajudar o seu time a crescer e apoiar. Mas se eu não investir em treinamento, em qualificação, eu não consigo ter a reposição de uma mão de obra de qualidade para as posições da minha empresa. Não, você mandou super bem, cara, e eu sei que você também tem um trabalho de desenvolvimento de RH estratégico. É isso que você promove? Esse trabalho de classificar tudo, de mapear? Como que é essa história? Qual a diferença de um RH para um RH estratégico? É que, na verdade, o RH ele já deveria ser estratégico, que as pessoas confundem muito os serviços, vamos dizer assim, de departamento pessoal, que são os processos administrativos que tem dentro do departamento pessoal. Na verdade, principalmente a pequena e média empresa, ela não costuma fazer uma projeção de médio e longo prazo para todas as posições, tá? Às vezes nem das posições operacionais, que entre aspas são mais simples, que dirá na média liderança e nos cargos de alta liderança. Ela não costuma ter um descritivo que estabelece muito claramente as competências que essa pessoa tem que ter. As pessoas acabam sendo almejadas a cargos superiores de uma forma muito intuitiva, baseado em confiança e em currículo técnico, ok? E não se olha muito as competências e que competências são necessárias para as posições. Então, isso é um processo.
A gente começa fazendo um diagnóstico da situação atual de cada posição. Eu vou continuar na conversa desse exemplo que eu dei do engenheiro de produção que coordenava o PCP. Vou continuar nesse mesmo exemplo. É um cargo de média liderança nessa empresa. Então, a questão que tinha que ser um engenheiro de produção era um paradigma. Porque, tecnicamente falando, muitos dos operadores tinham o conhecimento técnico necessário e do dia a dia e experiência para ocupar a posição. O que faltava a eles? Tá? Por exemplo, essa pessoa, além de fazer o treinamento do sistema da empresa, ela precisou fazer um curso feijão com arroz de Excel. Ela fez por EAD um curso de Excel que durava 16 horas, que ela tinha que saber mexer com Excel. E aprendeu o que era necessário para operar uma planilha. Então, eles tinham um paradigma, assim, uma pessoa da produção, ele não sabe mexer o feijão com arroz de uma planilha. Mas será que não dá para dar condição para essa pessoa aprender a usar uma planilha eletrônica? E essa pessoa teve um aumento de 50% de piso salarial, mas o piso dela, para ela, é muito bom e é bem abaixo do que eles pagavam para um engenheiro de produção para essa posição. E eles depois acabaram entendendo que não precisaria ser um engenheiro de produção para essa posição. Era até um exagero. Então, essa falta de planejamento do RH estratégico, o que é o RH estratégico? Ele consegue olhar para cada posição da empresa, qual é o currículo técnico, e o currículo técnico na medida, porque às vezes as pessoas estão gastando bala de canhão para matar passarinho. Era uma função que não precisava ser engenheiro de produção, não precisava ter até essa pessoa que saiu de lá. Ele tinha também uma formação em Lean Manufacturing, era um especialista. Então, o que dá para você pensar? Esse cara, na posição, ele estava se sentindo como? Subutilizado. Um cara que se sente subutilizado, por que ele vai gerar turnover na empresa? Porque com o currículo que ele tem, ele está prospectando o mercado e uma hora ele vai achar uma posição à altura da formação e da experiência dele. Então ele está ali de passagem mesmo. E a empresa tem que saber ler isso. Ninguém é bobo. Você está entendendo? Então, para cada posição, eu tenho que estabelecer a formação curricular necessária e não, às vezes, ir em alguns padrões de cargos, salários e funções pré-estabelecidos. Eu tenho que analisar caso a caso. Eu tenho que parar de olhar só para a formação, tá? Tem que considerar a formação acadêmica que eu falo, mas eu tenho que olhar qual é a base de competência que eu preciso. Quais são os talentos específicos que essa pessoa tem que preencher essa função. Outra coisa muito comum que não se faz estrategicamente nas posições das empresas e não é planejado. Também, cada papel tem ciclo de vida. O que eu chamo de ciclo de vida? A gente pegou o histórico dessa mesma posição do coordenador do PCP, o que a gente percebeu? Que quando ele entra, ele está aprendendo. Mas no máximo, gente, em um ano, ele já é quase um cara sênior, porque ele já dominou tudo que ele tem que conhecer. Quando você começa a fazer, continua fazendo as mesmas coisas repetidamente, sem ter nada para conhecer no papel, numa função, numa empresa, eu vou continuar me desafiando a crescer ou eu começo a entrar numa zona de conforto e administrar status quo? O que vocês acham? E daí o que acontece com a minha produtividade? Começa a cair. Então, depois de 3, 4 anos, se eu não analiso esse papel, a produção desse cara ele se torna sênior em conhecimento, mas em performance começa a cair. Daí os caras da empresa não entendem. Mas o cara ficou mais experiente, ele está mais tempo aqui. Depois de 3, 4 anos, inclusive a gente paga bem mais, porque teve o dissídio, teve não sei o que, esse cara ganha mais. Depois de 5, 7 anos, esse engenheiro tá caro pra caramba pra empresa e a performance dele cai. Por quê? Porque ele começa a ficar displicente, porque ele já domina tudo ali. Então, é importante a empresa ter uma progressão de novos desafios. Se naquela função ali de coordenador do PCP, ele já dominou tudo, puxa, pega 10% do tempo desse cara e põe ele para ser trainee na gestão financeira, na gestão da qualidade. Então, eu tenho que começar a planejar uma rotatividade dessa pessoa para ele ter novos desafios. Senão ele vai para a zona de conforto. Então isso que é muito, Paulo, fazer o RH estratégico. E as empresas não têm. Chega lá, tem uma pessoa que está 15 anos naquela posição e ele está lá administrando o status quo. Ele não está mais convergindo com os desafios e os propósitos da empresa. Está cuidando do cargo dele. É muito comum, principalmente as pessoas que têm mais de 10 anos de casa, estarem lá administrando o status quo e o seu cargo. Nossa, sensacional, né? Você trouxe
isso de uma forma assim, eu tô vendo muita coisa acontecer. Inclusive, Sim. tem a ver com aquela teoria do flow, né? Não sei se você já chegou a ver a teoria do flow, né? Tem a ver com isso, né? Quando você perde, tem uma relação entre competência e desafio, né? Você tá muito pouco competente e o desafio é muito alto, você tem uma determinada sensação, você tá com uma competência adequada para um desafio adequado, você tá no flow e aí vai, né? E tem a ver com isso que você tá falando, né? Assim, às vezes a pessoa saiu lá do ponto ótimo e tá ou muito estressada, entra no burnout, ou tá muito pouco desafiada e ela se acomoda e fica ali por ficar, né? Administrando o cargo, como você trouxe, né? E essa postura é péssima, porque todo mundo que aflora e parece ameaça para a posição dele, ele ataca e desqualifica. Ele não quer saber de ameaça, né? Ele fica administrando o status quo. E tem mais uma coisa, Moroni, assim, a gente está falando de empreendedorismo raiz e tem lá os comportamentos, e tem, você falou agora há pouco, né, que pela pesquisa feita sobre retenção de talentos, né, o que mais retém é você ter o reconhecimento. Perfeito. Correto? Aí, o reconhecimento me vem diretamente o primeiro dos comportamentos empreendedores, que é meta. E o que a gente anda por aí, vê empresa que não trabalha a meta adequadamente. Então, imagina como que se dá o reconhecimento numa empresa que não tem meta. Não existe. Que a própria meta em si, quando eu bato a meta, eu não preciso nem que ninguém me elogie. Eu já olho para mim mesmo e falo, puta que pariu, esse mês eu bati a meta, cara. Eu já fico feliz por dentro, não precisa nem vir o reconhecimento de fora, né? Quando eu bato a meta. E o que eu vejo por aí de empresa que começa o mês, até o dono tem uma meta na cabeça dele que não está escrita em lugar nenhum, que sobe e desce de acordo com o humor dele, se o time dele ganhou ou perdeu, né, no futebol, mas não está registrado, não tem um quadro, isso não é dividido entre os colaboradores, né, entre o time, nem que seja pelo menos ali na liderança, entre os sócios. E aí, se você não tem meta, é tão básico, você não vai conseguir motivar ninguém, né, que fica uma motivação baseada no quê? Baseada no apreço pessoal, se fica muito vago e aí as regras não ficam claras. E isso é um dos pontos fundamentais, né, do primeiro comportamento, que é estabelecimento de metas, junto com o monitoramento, né? E daí você estabelece a meta, ao bater meta, você reconhece. E ao reconhecer, as pessoas percebem, eu tô batendo meta, essas metas são bem feitas, elas são crescentes, atingíveis, são audaciosas, e aí o negócio está crescendo e a pessoa é reconhecida e vê que o negócio tem fundamento e tem um panorama de crescimento futuro, ela fica, né? Agora, se não tem nada disso, a tendência é ir para esse lugar aí de acomodação, de esse pedacinho aqui é meu e quem tentar tomar eu vou dar nos dedos. É o que a gente vê muito acontecer aí no dia a dia, e isso gera todo esse ruído aí que a gente vê diariamente. Sim, a meta é o balizador, né? E é importante também o líder aprender a construir a meta de uma maneira assertiva, preferencialmente envolvendo as pessoas. Que quando ele faz essa construção e eu coloco a balize lá, eu tenho uma referência onde eu posso chegar. Agora, quando eu não tenho essa referência, termina o mês, fica um sentimento de insegurança. Puxa, será que o meu desempenho foi o suficiente para atingir a meta? Eu não sei se atingir. Então, o pior é eu não ter o parâmetro, não tenho a referência, se eu estou em conformidade com o que a empresa espera de mim, quando a empresa não fala o que espera da pessoa de uma forma clara, e preferencialmente através de metas e parâmetros, dá margem para a pessoa criar, às vezes, os próprios parâmetros que não estão, às vezes, em harmonia com os objetivos da empresa. E isso é muito perigoso e acontece. E as pessoas que não acompanham a sua liderança não se dão conta. E as pessoas estão remando para outro lado. É muito comum a gente ver a disputa e a briga entre departamentos na empresa, entre os líderes de departamento de uma empresa. Eles não se veem como um corpo, que todos os órgãos funcionam para que o corpo tenha saúde. É tipo assim, é mais ou menos como tipo assim, o meu pulmão tá brigando com o meu fígado. Você tá entendendo? Em algumas empresas é meio como se fosse assim, porque eles não entendem cada um o seu papel. Então eles começam a administrar para dentro o que é conveniente para cada departamento e para cada líder. Então começa uma gestão de conveniência e não de
estratégia, que é o que seria desejável que o RH tivesse. Estratégia de relações humanas. E isso vem a calhar, quando você me fala disso, né? Eu já trabalhei em multinacional, sei bem do que você está falando, que muitas vezes você vê as chaminézinhas ali e não teve, assim, deliberadamente, de uma forma bem feita, o alinhamento entre as metas, né? Então, você tem lá a produção tentando produzir da forma mais barata possível, otimizando da melhor forma a matéria-prima e tempo e gastando o mínimo possível. Você tem o departamento financeiro tentando cortar ao máximo todas as despesas, você tem o departamento de vendas tentando vender o máximo e nisso entra desconto que impacta com o financeiro, e você tem colaboração entre eles zero, né? então, eu vivi isso, né? Já vi isso acontecer em várias situações né, você tem aquele líder lá que é o diretor do departamento, ele começa a entrar na área dele e começa, não, eu quero dar good, né? Vou fazer além do que me pediram. Só que esse além do que me pediram pode estar impactando no departamento ao lado, né? Então, é muito importante que o líder aqui que está nos ouvindo, né, e está gerenciando tudo, que ele alinhe com todas as áreas da empresa para que uma colabore com a outra e não sabote a outra. Então, eu vou dar uma ótima notícia que eu vou aumentar o lucro da empresa, eu vou cortar produção. A que custo, A né? que custo? Aí você, no final, você cortou produção, você cortou material de venda, aquele cara, vou cortar custo, vou mandar vendedor embora, né? Eu já vi essas coisas, quero morrer. Aí tem que estar tudo alinhado. Esse é o papel do empresário que E conhece. quem alinha é a estratégia macro, a maior, né? Exatamente. Pela falta de estratégia de relações humanas, cada um começa a olhar para o teu departamento e começa a querer mostrar resultado para o dono, para os investidores, olhando só para dentro. Não olha a empresa como um todo. Olha desempenho isolado, mas não sabe olhar. As pessoas sabem olhar muito performance e muito pouco a harmonia do todo, tá? Que é muito importante, que é a sustentabilidade. Hoje se fala muito de sustentabilidade social, que é importante, tá? Mas esses cortes, como você deu o exemplo, o Pesati, eu perco sustentabilidade econômica, porque eu tenho um ganho de um lucro num curto prazo, às vezes, que vai comprometer outro departamento, vai virar o elo fraco da corrente, que vai espanar e vai estourar lá na frente, vai fazer a empresa ter problema. Eu vou cortar investimento, eu vou cortar o meu futuro. Não, mas eu dei lucro agora. Tá bom, você cortou investimento, que era o que te proporcionaria estar vendendo no ano que vem. Mas, Moroni, eu sei que você também tem uma distribuição das 10 CCS de uma maneira que mostra bem como elas estão relacionadas com o aspecto operação, tático e estratégico, né? E eu vejo que muita consequência. Então, assim, se o empreendedor ele não tem fortalecido algum aspecto de alguma das características, ele vai pecar ou no aspecto estratégico, tático, operacional. E ele não percebe isso, a gente só percebe através do que está acontecendo. Então, ao chegar na empresa, você dá uma olhada, fala, putz, operacional que tá muito forte, tático mais ou menos, estratégico zero, né? Então, assim, por quê? Porque provavelmente é o mais comum na média pequena, isso que você falou, pá. E porque estratégico normalmente é zero. Zero, porque assim, o empreendedor tá zero nele essa base comportamental. E a empresa é reflexo dele. Então, se a empresa está bem hoje, é porque ele está bem hoje. Se a empresa não está, é reflexo de como o aspecto comportamental dele está presente. Então, assim, conta um pouquinho para a gente como que você distribuiu as 10 CCS dentro do aspecto da operação tático e estratégico, para a gente, porque aí, assim, quem está ouvindo o empreendedor vai falar, rapaz, meu tático tá meio fraco aí, e então acho que está me faltando planejamento, está me faltando buscando informações, e aí ele trabalhando na competência, acho que ele vai dar um reflexo na empresa dele. Conta um pouquinho como é que você chegou nisso. Criando uma imagem, né? As CCS estratégicas, são 3. Estabelecimento de metas, mas focado em eu ter uma meta de longo prazo. As oportunidades principais do negócio, por que esse negócio é oportuno e ter alguns pilares, estratégias de médio e longo prazo, e os riscos calculados. Essas são 3 CCS estratégicas. Num patamar intermediário, daí nós temos 3 CCS, que é exigência de qualidade e eficiência, está onde? No meu cliente. Por que ele é tático? Tá? Eu tenho que considerar e entender qual é a referência ou a forma como o meu cliente quer e desenvolver processos eficientes para atender e entregar conforme parâmetro de qualidade estabelecido pelo cliente, tudo bem?
que vai deixar esse cliente satisfeito. Na parte tática ainda, outra CCE, já falei, uma CCE tática, outra CCE é planejamento e monitoramento sistemático, o próprio nome fala. Eu tenho que ter um desenho, eu tenho que ter para todas as atividades técnicas, atividades pessoais, eu tenho que ter processos pré-estabelecidos, pensados de forma eficiente e que são monitorados. Porque a carência de não ter esses planejamentos, esses processos bem definidos, tá, pode acarretar, na hora da operação, cada um faz do jeito que acha melhor e ficar confuso. Uma empresa grande e cada um faz do seu jeito, fica complicado, eu perco o controle disso. E a outra CCE tática é busca de informação. E hoje, a demanda por essa característica de comportamento empreendedor, ela é voraz. E as pessoas estão confundindo porque eu tenho a internet, eu tenho inteligência artificial, que a informação está fácil. Ok, é até fácil eu obter informação, mas eu tenho que buscar informação com foco, para saber usar isso de uma forma rápida, com uma intensidade rápida, para eu me atualizar, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, se as coisas mudam muito rápido, às vezes a informação que me garantia um bom resultado há uma semana atrás já está defasada na semana seguinte. Então eu tenho que ser muito intenso e eficiente na prática de busca de informação, para me atualizar com o mercado. Porque, de repente, os meus paradigmas, preconceitos, pode ser uma armadilha, tá? E eu vou alimentar com essas informações, eu vou revisar o meu plano. Então, busca de informação, planejamento e qualidade são as CCEs táticas. Agora, as operacionais, que tem a ver com a entrega, tá? A primeira, muito forte, comprometimento, que é a autorresponsabilidade, está pactuado isso no plano, não adianta eu ter um bom plano, um bom planejamento, se eu não tenho comprometimento. Não adianta eu saber o padrão que satisfaz o meu cliente, se eu não tenho comprometimento com esse padrão. Então, na operação, eu tenho que ser fiel àquilo que eu planejei e àquela expectativa de qualidade do meu cliente e coerente com as informações que eu busquei no mercado, que são as 3 CCEs táticas. Primeiro, comprometimento. A segunda, independência e autoconfiança. As pessoas confundem independência no sentido por mais às vezes que um cliente ou a conveniência e o conforto fale para a gente fazer do jeito mais cômodo, eu preciso buscar ser firme, autorresponsável em fazer do jeito que foi planejado. Então eu tenho que manter uma conduta, uma autonomia de conduta na operação. Porque às vezes na operação a pessoa cai na tentação da conveniência e perde a fidelidade pelo processo que foi planejado. Independência e autoconfiança. Então, comprometimento, independência, autoconfiança, persuasão. Quando eu estou trabalhando na operação, às vezes, eu estou fazendo de uma forma, às vezes, que ou o cliente ou um colega de trabalho, ele não entende, tá? E às vezes propõe de outra forma. Eu tenho que saber articular, eu tenho que saber explicar, dizer o porquê, para que ele reconheça o valor do que está sendo feito, tá? E a última operacional é persistência. Por quê? Porque mesmo se comprometendo, mesmo tendo planejamento, acontece algo inesperado, surge um problema, um obstáculo, e eu vou ter que agir diante desse obstáculo, contornando esse obstáculo, que é aquela persistência, insistir um pouquinho mais, que às vezes não dá certo na primeira vez. Então, na operação, às vezes, apesar de ter um bom plano, de estar bem informado lá no tático, ou ter muita clareza de meta, ou qual a oportunidade que eu tenho que explorar lá na estratégia, às vezes no dia a dia eu começo até a duvidar da oportunidade, mas eu tenho que acreditar na estratégia e eu tenho que persistir. Tá? Então, as 4 táticas são persistência, persuasão, independência, autoconfiança e comprometimento. Nossa, sensacional, ficou perfeito isso daí, e essa explicação também faz muito sentido, né, porque a gente acha que persuasão é só para vendas, que independência e autoconfiança é só para ele se preparar para dar passos maiores, é outra faceta que mostra como que isso daí tá aplicado dentro do dia a dia mesmo ali na hora de acontecer, né? Mas é isso, Pato, e o que é desejável? Eu ter uma estratégia lá na meta, ter clareza, porque às vezes o que é muito comum, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldade na operação e, em vez de fazer uma pequena adequação operacional, ele muda toda a estratégia, às vezes planejada, em função de uma dificuldade momentânea. E daí ele se perde. Ele começa a caminhar sem estratégia, ele começa reagindo ao mercado e começa a ir atrás do efeito manada. Para onde algumas empresas estão indo, ele começa a seguir igual e ir atrás. E ele acaba abrindo mão inconscientemente da própria estratégia.
por não construí-la, às vezes. Isso aí. Agora, Moroni, um monte de gente vai ouvir isso aqui e fala, bom, esse cara é maravilhoso, esse cara vai resolver minha vida, esse cara tem tudo que eu preciso, ele é tudo que eu sonhei. Aí como que ele faz para falar com você, Moroni? Qual que é o teu contato, o site? Se você puder disponibilizar, né, o site da minha empresa é atitudeassertiva, tudo junto.com.br. Meu e-mail é marciomoroni, tudo junto, 68@gmail.com, e pode disponibilizar também meu WhatsApp. A gente coloca na descrição do episódio. E bacana também, né, Moroni, que assim, você tem soluções não só para empresas grandes, assim, enormes, né? Você tem média empresa, pequena empresa, gente que quer se entender melhor como empreendedor, fazer um assessment, fazer um DISC para se entender melhor, ter uma devolutiva e se perceber. Eu sei que você consegue casar o DISC com os comportamentos empreendedores e a pessoa entender como que isso está impactando na empresa dela. Achei que você tem um monte de soluções aí que são incríveis, né? Por isso que eu não vi a hora de você vir aqui pro Empreendedorismo Raiz, e sinto lhe informar que você vai ter que voltar, né, cara? Porque tem muita dica aí para você passar para o empreendedor aí que é riquíssimo, né? Esse papo, putz, poderia ser por mais umas 2-3 horas aí, a coisa é longe. Tá certo, obrigado pela oportunidade, estou aí à disposição, tá? Eu acho que é importante a gente ter em mente que nesse mundo de mudanças aceleradas que a gente está, eu sei que a gente sempre vai ter uma identificação, às vezes, mais forte com um papel ou outro, uma posição ou outra, mas é importante a gente começar a olhar cada vez mais para os talentos naturais que a gente tem e como transformar isso em competência, né? E não se fixar a alguns papéis. A gente vai ter que aprender, de alguma forma, a ser um pouco mais flexível, né? Não é porque eu sou o dono ou empreendedor que, às vezes, só eu estou na posição de autoridade. Às vezes, a autoridade é aquele cara que está lá no operacional que sabe mexer bem e ter performance daquela máquina que ele opera, sabe? Que, às vezes, eu também tenho que saber transitar na posição de um líder que sabe ler a competência das pessoas, que sabe ajudar as pessoas e apoiar as pessoas para que elas se desenvolvam e cresçam, sabe? Mas também aquele líder que também tem humildade, às vezes, para usar uma ferramenta nova, que às vezes as pessoas criticam, mas pode fazer diferença no trabalho, um novo conhecimento, que às vezes vai se sobrepor aos conhecimentos que a gente já tem. Então, quando eu sei transitar desse papel da pessoa que busca conhecimento e aprimoramento técnico, mas ele sabe buscar o conhecimento para transformar em utilidade, que é o empreendedor. E quando ele começa a trabalhar em equipe, que é aquela pessoa que sabe ajudar as pessoas a crescerem, se desenvolverem, construir sinergia dentro das suas equipes, transitando nesses 3 papéis que a pessoa vai conseguir ter um desenvolvimento, um sucesso aí sustentável. Se ele não souber transitar nesses 3 papéis, ele vai ter dificuldade. Você ouviu Empreendedorismo Raiz, o podcast onde a gente te entende. Siga-nos agora nas redes sociais. Empreendedorismo Raiz Podcast.